Então, eu estou com esse equipamento de alinhamento aqui de 4 cabeças instalado nessa spin, certo? E nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o alinhamento da dianteira dividido, a gente vai dividir em procedimentos, né? Então, para você entender quais são os procedimentos que você executa na hora de você inicializar ou até finalizar um alinhamento desse aqui. Então é o seguinte, ó, aqui, ó, eu coloquei, a gente tem aqui 7 passos, certo? O primeiro passo aqui, ó, é instalar, né, ou foi instalar o equipamento no veículo, né? Então já encaixei ali as 4 cabeças, certo? E agora a gente vai para o segundo procedimento, até finalizar ali no sétimo procedimento e a gente gerar um relatório de medidas anteriores e posteriores a como o carro chegou na oficina. Então agora é o seguinte, ó, a gente vai para o segundo procedimento aqui, tá? Que é soltar a trava dos pratos dianteiro. Então a gente vai vir aqui, olha só, vamos soltar aqui um lado, motorista, certo? E vamos soltar o outro lado. Que é o seguinte, né? Até você chegar nesse ponto aqui, para fazer isso aqui, tem uma série de outros fatores que você precisa fazer, né? Que é verificar a suspensão, verificar os pneus e fazer ali o que for necessário até deixar o carro pronto para alinhamento. Porque não é só o carro chegar na oficina e você botar as máquinas e sair alinhando o carro, não, porque assim não dá certo. Então aqui temos o segundo passo concluído, certo? Agora a gente vai para o terceiro. Então, aqui no terceiro passo, a gente vai travar o volante, certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, a trava de volante e vamos travar o volante. Olha só. Travar o volante aqui, ó, balança um pouco o volante por dois lados, já está solto ali os pratos, deixa ela bem reta, o mais reto possível, colocamos aqui a trava do volante, ó, pressionamos e travamos aqui, ó, pronto. Volante travado em linha reta, certo? Agora a gente vai marcar como concluído ali no terceiro passo e a gente vai para o quarto procedimento. Vamos seguir o procedimento. Então, aqui no quarto procedimento, a gente vai selecionar o veículo, né? Como assim selecionar o veículo? Porque a gente tem um sistema com banco de dados que a gente vai fazer a seleção do veículo, né? Vamos clicar aqui em alinhar e vamos colocar aqui alguns dados, certo? Vamos colocar aqui como teste, porque... não, vamos salvar um relatório bonitinho completo. Vou estar aqui dizendo que é o João, certo? João, beleza. Vamos colocar aqui uma placa de um carro, certo? Vamos colocar aqui uma quilometragem, beleza? E vamos colocar aqui, selecionar um operador, vamos colocar aqui eu operador. Então o carro é um spin, a gente precisa selecionar o veículo, por quê? Porque a gente precisa saber quais são as medidas para esse veículo, para a gente poder trabalhar o alinhamento dela, tá? Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho a spin aqui 2017, não é essa aqui direção hidráulica de 2013 a 17, também não é essa, também não é essa. Essa aqui, ó, ela é direção hidráulica e é 2012, 2013. Então essa aqui vai se encaixar melhor. Então vou clicar em avançar e aqui eu tenho as medidas iniciais. Por que elas não estão aparecendo? Porque a gente precisa ligar as cabeças, né? Então aqui nesse procedimento de selecionar o veículo, para eu salvar as medidas anteriores, eu preciso aqui ligar as 4 cabeças e é o que vamos fazer agora. Então aqui você vê o seguinte, ó, eu tenho cambagem direita, cambagem esquerda, dianteira, cambagem esquerda, traseira, cambagem direita, traseira. Então daqui para baixo é traseiro, certo? Você vê que não aparece convergência nem na dianteira e nem na traseira. Isso por quê? Porque eu não liguei os lasers do cabeçote. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ligar os lasers e nesse caso eu não vou ligar os lasers das 4 cabeças, né? Eu vou ligar o laser de apenas 2. Né? Então eu vou ligar esse laser aqui, certo? Temos que botar no nível aqui certinho, ó. Vamos já colocar. E temos que apertar o laser também aqui, ó. Certo? Apertamos o laser também aqui, o laser está ligado. Então,
acontece, ó, refletiu para lá e refletiu para cá, certo? E lá a mesma coisa. Ela refletiu para lá, aquela escalinha a gente vai usar para acertar o volante no final do vídeo ali. E essa aqui é para medir a convergência. Então eu vou nivelar aqui das duas cabeças para a gente ir para o computador. Então está nivelado, tanto essa cabeça como a outra lá, ó. Agora eu já venho no computador e você vai ver que já aparece as medidas de convergência esquerda, convergência direita e aqui é o total, a soma dessa com essa, certo? As convergências traseiras não estão aparecendo, porque eu não vou mexer na traseira, eu vou apenas fazer a dianteira. Então quando eu clicar aqui em avançar, ó, o sistema já vai salvar no relatório essas medidas como medidas iniciais, certo? Agora é o seguinte, para ficar mais interessante o relatório, eu vou ligar os lasers traseiros, certo? Para poder constar nesse relatório. Então, mesmo se a gente fazer o ajuste traseiro, você pode salvar as medidas também da traseira, né? Então, eu vou ligar lá as cabeças de trás. Então, aqui, cabeça traseira nivelada, eu vou acionar o laser, certo? E também a outra cabeça de cá, ó, também já está nivelada, certo? Eu só vou acionar o laser. Olha só, nivelado ou quase nivelado, ó. Aqui, ó, laser, tá? Laser ligado. E agora sim, ó, vamos ver no computador que todas as medidas estão sendo transmitidas, né? Aqui a gente está vendo que não tem o cálculo, a soma total. Vamos ver se tem alguma coisa interferindo na comunicação das cabeças traseiras. Então vamos lá, ó. Tem uma cabeça que não está se comunicando. Vamos ver o que aconteceu com ela. Vamos ver aqui, ó. Ah, é porque o laser, eu liguei o laser e desligou. O que aconteceu? Vamos lá. Laser ligado. Vamos ver agora. Confere. Laser ligado. E agora, laser ligado. Beleza. Vamos na tela. Agora sim, ó. O laser ligou e desligou. Acho que eu apertei duas vezes sem querer, talvez. Mas enfim, ó. Convergência traseira direita, esquerda, ou direita, esquerda, direita, total. Cambagem traseira esquerda, traseira direita. Aqui convergência dianteira direita, dianteira esquerda, ou esquerda e direita, total. Cambagem esquerda, cambagem direita. Então, quando eu clicar em avançar aqui, ó, já vai salvar no relatório como medidas iniciais, ou seja, como o veículo chegou na oficina antes de ser feito qualquer tipo de ajuste. Avancei, salvou, e essa aqui é a tela de ajuste, ó. Aqui eu observo que a gente tem aqui a traseira, ó, a convergência total dentro da especificação, esquece o individual, tá fora, mas esse aqui esquece, nesse vídeo eu não vou falar sobre isso. E como eu não vou mexer na traseira, eu vou focar aqui, ó, dianteiro, ó, zoom, vem aqui, ó, zoom dianteiro, certo? Eu dou um zoom dianteiro aqui, ó, vai acontecer o quê? A gente vai focar nas medidas da dianteira, pronto, ó, aqui eu tenho dianteira. Você observa, a cambagem direita tá boa, dentro da especificação, a cambagem esquerda também, tudo que a gente tem que fazer agora é o alinhamento do carro, certo? Então já sabemos o que temos que fazer aqui, ó, que é o alinhamento do veículo, certo? Regular a convergência e divergência, primeiro passo aqui, a partir de então. Então é o seguinte, voltando aqui para a nossa tela de procedimentos, a gente concluiu a seleção do veículo, certo? E agora a gente vai para o quinto passo, né? A gente vai fazer o ajuste do alinhamento das rodas, certo? E esse ajuste, onde é que ele é feito, né? Ele é feito aqui, ó, nessas duas barrinhas de direção. Então, não importa se o teu carro ele é direção mecânica, hidráulica, direção com assistência elétrica, tu sempre vai regular a convergência e divergência entre a barra de direção e o terminal, ou barra axial e o terminal de direção, certo? Sempre aqui. Então, eu vou regular as convergências das rodas dianteiras, certo? Nas barras de direção. Sempre vai ser assim, não importa que carro é, tá? Então, vamos folgar essas porcas aqui, né? E a gente vai ali marcar como concluída esse procedimento aqui. Então, aqui é o seguinte, tá? Aqui eu folguei as duas barras, certo? E regulei o alinhamento das rodas. Você vê aqui, ó, ele que movimentou bastante. Então, a gente vai concluir aqui, ó, como a gente fez, né? Vem com o computador aqui, ó. A gente vai ver, ó, que a gente fez o alinhamento das rodas, ó. Convergência esquerda e direita, direita e esquerda, total, tudo ok. Certo? Então, aqui, ó, agora a gente já pode marcar, né? O nosso procedimento de número 5 como concluído, certo? E a gente vai partir agora para o procedimento número 6, beleza? Então, no procedimento aqui número 6, a gente vai fazer o ajuste do volante, né? Então, nesse caso aqui, desse equipamento de alinhamento computadorizado, 4 cabeças, a gente não vai usar aqui na traseira bandeirola, a gente vai usar, ó, essa escala que ela já vem acoplada no próprio cabeçote do equipamento, certo? Como a gente vai fazer isso, né?
Então a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, ele está marcando um positivo, certo? Ó, desse lado, ó, motorista 1 positivo. Então eu venho aqui, ó, na tela de ajuste de volante, eu clico aqui embaixo, ó, volante, clico no volante, e aqui eu vou dizer para essa tela aqui, que aqui a gente tem 1 milímetro convergente, certo? É 1 milímetro positivo. Vou clicar aqui em Enter, ele vai passar para o outro lado, e eu tenho que digitar qual é a medida que está do lado de lá, certo? A gente vai lá, ó, do outro lado. Esse procedimento ele é para ajustar o volante. Aqui, ó, o cabeçote dianteiro está refletindo aqui, ó, em 1 negativo, certo? Você vê que o 1 é negativo, sinal de menos, e ele é vermelho. Número positivo, ele é preto e tem sinal de mais. Número negativo, geralmente ele é vermelho, ou mesmo que não seja vermelho, ele tem um sinalzinho de menos do lado dele. Então, menos 1, certo? Então, a gente vai digitar na tela de ajuste de volante, a gente vai digitar aqui, olha só, não pode esquecer de botar o sinal, menos 1 e dar um Enter aqui, ó. O que acontece? Então, se a gente tem aqui de um lado, ó, o sistema calculou, ó, eu tenho um positivo e tenho um negativo, então 1 menos 1 vai ficar 0, né? Ou seja, eu tenho que regular, né, no caso, nas duas escalazinhas, tanto nessa como na outra, para as duas ficar refletindo em cima de 0, né? E esse procedimento, ele também é feito lá no bracinho de direção. Por isso que a gente não travou ainda as barras depois que eu regulei o alinhamento das rodas. Então eu vou agora regular nos dois bracinhos, olhando nas duas escalas, de modo que lá atrás o feixe de luz do cabeçote dianteiro ele reflita exatamente em cima de 0 nas plaquinhas traseiras. Olha só, você vai observar, ó, que eu já regulei, travei a barrinha, né? Travei a contraporca. Aqui é uma contraporca, certo? Do outro lado, eu também regulei e travei a contraporca, então já está finalizado aqui o alinhamento, certo? E aqui você vai observar, ó, que nas duas plaquinhas ele vai estar apontando exatamente em cima de 0. Ó. Aqui eu poderia até ajustar um pouco mais, ó, fugir um pouquinho. Né? Eu vou ajustar um pouco mais para ficar realmente uma coisa cravadinha 100%. Porque olhando de longe ali, eu via no 0, mas quando eu me aproximei, eu vi que deu um pouco de diferença. Ou, aqui deu boa, ó. Ou às vezes na hora de travar a contraporca, ele dá uma escapada, e aí você tem que ficar de olho, certo? Para travar a contraporca, né? Na hora de travar essa contraporca, para ele não fugir da regrinha lá da escala. Então, fiz mais um ajustezinho para ficar realmente 100%. A gente vai observar, ó, que ele clicou exatamente em cima de 0 aqui, ó. Beleza? 0, cravadinho aqui desse lado. E o outro lado, ele está dando 0. Isso por quê? Porque nesse caso, essa tela de ajuste aqui, ela falou que era para ser 0, tá? Mas nem todo carro vai seguir o ponto 0 aqui. Isso pode mudar de carro para carro, certo? E quem vai definir se vai ser 0, 1, 2, 3 lá, vai ser essa tela central aqui, ó. Então, você vai sempre colocar o número aqui, que está refletindo do lado, e o que está refletindo do outro, sem esquecer os sinaizinhos, ele vai calcular o total para você. E aqui você observa que houve aqui uma coisa interessante, ó. Aqui eu tenho convergência direita e esquerda, ou esquerda e direita, certo? E eu tenho aqui o total. Você observa que a convergência do lado aqui, ó, ela ficou vermelho. Então, se eu avançar esse alinhamento, ele vai finalizar, ele vai gerar o relatório, mas vai aparecer uma medida em vermelho. Então, o que a gente vai fazer para não acontecer isso? Eu vou te falar isso aí agora, só que antes a gente vai vir aqui, ó. Vamos marcar aqui nos procedimentos que a gente já fez o ajuste do volante, certo? E agora vamos para o 7º procedimento e último, certo? É onde eu vou explicar aquela situação ali, como você finalizar o relatório. Chegou aqui no 7º procedimento, certo? E o último procedimento aqui, ó, é você salvar o relatório verdinho, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vou marcar aqui como preenchido, mas vamos fazer isso agora. Então, como é que eu posso salvar o relatório verdinho? Se eu clicar aqui em avançar, ele vai aparecer essa convergência individual que fugiu um pouco da especificação. Né? A gente sempre tem que esquecer, nesse tipo de tecnologia que você usa para fazer alinhamento, você sempre esquece as individuais, você foca sempre no total, entendeu? Então, mas por que está vermelho? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, como vai resolver para ficar vermelho? Então, voltando aqui, perdi o foco porque alguém ligou para mim na hora que eu estava fazendo a gravação. Mas enfim, então como a gente vai fazer para ficar esse relatório ficar todo verdinho? É bem simples. Olha só, eu venho, você observa que eu não desliguei a máquina, nada, certo? Vamos finalizar ali o procedimento 7, que é para poder encerrar esse sistema aqui, esse alinhamento. Né? Então é o seguinte, ó, eu venho aqui para o volante, eu observo aqui essa roda, ela essa é a que está positiva, essa está negativa, certo? Então, essa está negativa,
certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou movimentar o volante, não importa, né? Não importa. Eu vou movimentar o volante aqui para um dos lados. Vou fazer aqui, ó. Eu vou movimentar para um do lado e vou olhar lá para a tela do computador. Ó, movimento um pouquinho para esse lado, movimento mais um pouquinho para esse lado, ó. E tô olhando na tela, ó. Aí tem que concentrar. Pronto, concentrou aqui, já deu certo. Olha só. Ao observar, ó, o alinhamento continua total dentro da especificação, certo? E os dois individuais está tudo dentro. Então ficou tudo verdinho, certo? Agora sim, ó, se eu vim aqui clicar em avançar, ó, finalizei o alinhamento. Aqui eu boto a observação que eu quiser, qualquer coisa, certo? Eu posso botar aqui qualquer coisa como observação, certo? E a gente vai avançar mais uma vez. Aqui ele pergunta se eu quero finalizar, eu vou yes, finalizar, sim, né? Aqui eu tenho um resumo do relatório na tela, certo? E ao mesmo tempo, você vai observar aqui, ó, que na dianteira tudo verdinho, ó, e aqui na traseira tem o lado de convergência traseira, apareceu um vermelho. Mas lembra que eu falei que convergências individuais, a gente primeiro que não mexeu na traseira, certo? E segundo que a gente sempre vai se preocupar com a convergência total, né? As individuais quem define são as plaquinhas que ficam nas cabeças dos cabeçotes, né? Que são essas plaquinhas aqui, ó. Então, essa plaquinha aqui, ó, que vai definir o ângulo de impulso do eixo traseiro do carro, né? E eu tenho um vídeo aqui no canal explicando com relação às medidas de eixo traseiro. Então, aqui, esse vídeo, ele é, assim, um procedimento bem resumido aqui, né? Os processos, de forma resumida, mas a gente tem lá no nosso curso completo, passo a passo do zero, vários carros que a gente faz vários procedimentos e a gente mostra passo a passo. Então, a gente não folga um parafuso, não aperta, não regula nada, sem mostrar o que está fazendo, por que está fazendo, como é que está fazendo, entendeu? Então, se você tiver interesse no nosso curso completo passo a passo do zero, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? E aqui o seguinte, olha só, quando já está salvo o relatório, certo? Eu posso imprimir, né? Eu não imprimo documento, esse tipo de coisa. Eu simplesmente finalizo, ó, e o sistema volta para a tela inicial para me começar um novo alinhamento. Só que eu vou aqui, ó, eu vou minimizar aqui a minha tela. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, né, no computador. O sistema, ele gerou aqui, ó, eu venho aqui no pendrive, ó, onde está rodando o sistema, e aqui ele tem uma pastazinha, ó, com o nome relatórios. Então, todos os relatórios de alinhamento, eles são salvos nessa pasta em PDF, ó, certo? E você pode pegar esse arquivozinho aqui com esse relatório e você pode entrar no seu WhatsApp, né? E você pode enviar para um cliente. Eu vou fazer aqui um teste, ó. Eu vou enviar para o meu suporte, o meu pessoal da equipe de suporte do site, né? Vou diminuir a tela aqui, ó, e vou puxar esse relatório que foi salvo agora, certo? Vou simular como se essa pessoa fosse o meu cliente, né? Então eu vou lá, ó, pego o relatório aqui, ó, já puxo aqui para cima da conversinha, ó, e já envio para o cliente o relatório com as medidas iniciais de como o carro chegou, as medidas do fabricante e as medidas finais de como o carro está saindo, beleza? E aí, se eu quiser ver esse relatório também, logicamente eu posso vir aqui e abrir ele dentro do computador, o cliente pode abrir no WhatsApp, e o bacana é que você não vai precisar gastar papel, impressão, o cliente não vai perder esse relatório, ele sempre vai estar salvo lá no arquivo do celular dele, né? Então vai ser um arquivo digital que está sempre salvo ali, ó. E nesse relatório aqui tem algumas informações, ó. A logomarca da empresa, os dados da empresa, aqui o nome do cliente, os dados do veículo, o operador, quem foi que fez o serviço, e aqui, ó, as medidas iniciais, como o carro chegou, as medidas que o fabricante sugere, e aqui no final, as medidas de como o carro saiu. Você observa que aqui a traseira, ó, ele constou fora só a convergência de um lado, mas como eu falei, essa convergência individual, a gente não se preocupa, a gente tem que focar sempre no total, né? E de acordo com o sistema aqui, ó, esse carro ele pode fechar a convergência traseira até 5 milímetros, né? Que eu acho muito, mas os caras estão dizendo que é assim, então beleza, né? Quem manda é o fabricante. Valeu? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Não se esquece, se inscreve no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você será notificado. E o detalhe aqui é o seguinte, ó. Você não vai acreditar, mas todo esse trabalho aqui, ele pode ter sido em vão, certo? Então, esse alinhamento, mesmo ele feito da forma correta, né, seguindo todos os procedimentos certinhos, passo a passo, como eu fiz nesse vídeo aqui, esse alinhamento pode não prestar. E é isso que eu quero mostrar para você no próximo vídeo. Então, não deixa de se inscrever no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Beleza?